Bom, gente, a gente já teve um primeiro momento, né, falando sobre a respeito da salvação e pegando desde o início, lá de Gênesis, né? Então, hoje nós vamos dar sequência a essa aula sobre a certeza da salvação, tá bom? E eu quero começar lendo com vocês a continuidade daquele texto de Gênesis, onde nós paramos, sobre as consequências da desobediência de Adão e Eva, tá bom? Então, não precisa se preocupar se você não tiver uma Bíblia aí ao lado, todos esses versículos serão projetados, mas se você quiser acompanhar na sua versão, também fique à vontade. É sempre bom também ter uma outra versão e ir conferindo também, tá ok? Então eu vou pedir que alguém leia para nós aí esse primeiro texto que é Gênesis 3, de 8 a 10, uma primeira consequência do que acontece logo que Adão e Eva pecam, né? Comem a fruta que Deus proibiu de comer. E aí o texto fala que os olhos deles se abriram, né? E depois disso, o que acontece? Quem pode ler para nós aí? Gênesis 3, de 8 a 10. Eu posso ler. Por favor. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Obrigado, Aline. Olha que interessante esse texto, né, gente? A Bíblia diz que antes do pecado, desde quando Deus criou Adão e depois Eva, havia uma comunhão entre eles. Havia ali, todos os dias, o chazinho da tarde, né, com Deus. Diz que Deus passeava no jardim e eles conversavam. Interessante, né, notar essa intimidade que havia entre o casal e o Criador e Deus. E era muito natural isso, muito prazeroso, certamente, ter a companhia de Deus no dia a dia. Mas olha a tragédia que o pecado já causa logo de cara, né? O texto vai dizer que quando eles comeram, depois que Adão comeu, os olhos dos dois se abriram, porque a responsabilidade estava sobre ele. E logo em seguida, então, aquilo que já era comum, normal, ganha um aspecto diferente. Aquele encontro já não seria mais o mesmo. Deus veio, como o texto diz aí poeticamente, né? Ouvindo os passos do Senhor que andava pelo jardim, né? É claro que a ideia aqui, né? Deus não tem pés, né? Mas a ideia é que, obviamente, eles estavam sentindo que, né, mais uma vez, o Senhor estaria vindo ao encontro deles para ter aquele tempo. Mas dessa vez acontece algo inédito. Eles esconderam-se da presença do Senhor, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores. E isso, gente, eu acho que é algo assim que, se a gente for pensar, né, naquele momento ali, é muito triste, né? Mas isso acontece conosco. Isso é o que o pecado faz com a gente. Desfrutar da comunhão com Deus é algo maravilhoso. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando eles estavam ali na condição, né, de pecadores agora, esse pecado fez com que eles se afastassem, se escondessem, procurassem se esquivar de Deus, como se pudessem fazê-lo, né? Como se pudesse se esconder de Deus. Mas é isso que acontece comigo, e acredito que você também não é diferente. Quando nós estamos em pecado, a última coisa que nós queremos é encarar Deus, né? Nós queremos esconder, nós achamos que podemos esconder de Deus, nós achamos que podemos nos esquivar desse confronto com o Criador. E a palavra de Deus diz que o Senhor vai fazer uma pergunta para eles, né? No caso, para Adão, né? E qual é a pergunta que Deus faz para Adão? Onde está você? Agora, eu pergunto para vocês: vocês acham que Deus não sabia onde estava Adão? Vocês acham que Deus não sabia onde estava Adão? Você acha que Adão realmente estava escondido de Deus? É claro que não.
Mas essa também é uma pergunta que Deus faz para nós. Quem tem filho pequeno e já brincou com as crianças, né? Sabe que é assim que a gente faz, né? A criança acha que se escondeu do papai. E o papai entra na brincadeira. E aí ele sabe que ela tá ali atrás da cortina, debaixo da cama, ele sabe. Mas ele diz assim: "Meu filho, cadê você? Onde está você, né?" E claro que na brincadeira ali o filho tá achando que tá abafando, né? Que ele realmente está escondido. Até que o pai surpreende, né? A criança fala: "Ah, te achei", né? Mas é pior quando a criança faz uma malcriação também e ela tenta se esconder ou esconder aquilo que ela fez. O pai muitas vezes só de olhar já sabe que o filho aprontou, né? E eu conto uma história sempre quando eu penso nessa situação do meu menino quando era pequenininho, que de repente eu olhei em cima do criado mudo e havia um giz de cera verde, daquela cor verde exército, bem forte, ruído, meio esfarelado assim, né? E eu já na hora associei, né? Falei, puxa vida, o Heitor comeu o giz. E eu fui atrás dele, e quando eu cheguei até ele, eu perguntei assim: Heitor, você comeu o giz de cera? E ele abriu aquela boca assim e falou: Não, pai. E a boca toda verde, né? Ele era pequenininho, mas ele disse assim: Não. E todos os dentinhos dele assim, todo manchadinho de verde, né? E aí vocês imaginam, né, gente? Né? Naquela hora, meu Deus, como é que pode? Ele tá achando que eu não sei. Ele tá achando que eu vou cair nessa. E nós fazemos assim também com o nosso Deus, né? Quando nós pecamos, a primeira coisa que o Senhor faz é nos dar uma oportunidade, e aí tá talvez a grande chave dessa questão aí nesse texto, né? Pastor, Claro que Deus sabia onde eles estavam, claro que Deus sabia o que tinha acontecido, mas o que o Senhor queria e a didática de Deus era o quê? Eu vou dar uma oportunidade para Adão confessar o seu pecado. Eu vou dar uma oportunidade para ele se entregar voluntariamente. E aí Deus faz aquela famosa pergunta: onde está você? E Pastor Paulo, aí, oi, querido. Boa noite, Ezequiel. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu, eu só posso entender que nessa época aí, o casal Adão e Eva não sabia das qualidades de Deus, que ele tinha o poder de, ele tinha o poder de onisciente, onipresente, e eu acho que eles desconheciam, né, essa, é, essas propriedades, né? Esses que Deus tem, né? Não é? Sim, eu acredito que eles subestimaram, né, todo esse conhecimento de Deus, porque, de fato, o ato de ter comido do fruto, né, tendo sido enganada, no caso ali de Eva, já pressupõe que ela duvidou da palavra de Deus. Conforme a serpente disse, não, Deus disse isso porque ele não quer que você seja igual a ele. E aí ela acreditou, deu crédito à palavra da serpente e não à palavra de Deus. E nós somos assim também. Não adianta nós julgarmos Eva aqui, porque o nosso coração enganoso também sempre nos leva por caminhos, né, que são perigosos, né, e fatais nesse sentido, porque nós damos ouvido muito ao que os outros dizem, ao que o mundo diz, ao que o nosso próprio coração diz, né, e acabamos negligenciando a vontade e a palavra de Deus. E aqui, então, Deus dá uma oportunidade para eles confessarem, né? Onde está você? E a resposta é: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Ora, mas o que aconteceu, meu amigo? Todo dia eu venho encontrar contigo aqui, né? E agora é diferente por quê? Por causa do pecado. Agora ele percebeu a vergonha do pecado. Estava nu e me escondi. Então, é, essa é a primeira consequência no Jardim do Éden, é a quebra da comunhão. Essa consciência do pecado traz a eles também a consciência do quão distantes agora, por causa do pecado, eles estão do Deus Santo. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados
fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que não os vemos. É nítido que aqui há uma quebra de relacionamento. Aquele relacionamento puro e perfeito é substituído por um relacionamento de medo, né, de fuga. Infelizmente, isso acontece aqui, é consequência do pecado. Continuando a leitura aqui, agora outro texto. Agora Deus, uma vez que houve essa confissão, ele vai trazer agora as consequências, né? Olha, o que vocês vão colher agora diante do que plantaram, né? Ou seja, do ato da desobediência de ter comido do fruto. E aí Deus vai pronunciar agora algumas palavras de disciplina mesmo, de condenação para o homem, para a mulher e para a serpente. Quem pode ler para nós aí? Gênesis 3, 16 e 17. Eu posso ler. Ou, na verdade, 17 e 18. Né? Vai, pode ler. Eu posso ler. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Pode continuar. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Ok, obrigado, Ezequiel. Então, outra consequência aqui, né? A mulher, ela agora passaria a dar à luz com grande sofrimento. A Escritura, ela intensifica essa dor e esse sofrimento. Isso não significa, irmão, dá para nós entendermos aqui, que o parto, ele antes do pecado, ele aconteceria de forma mais suave, de forma, talvez, quase que indolor, muito tranquilo. E por causa do pecado, então é que Deus diz: eu vou multiplicar grandemente. Então, o termo multiplicar grandemente o seu sofrimento na gravidez, no processo, não só no parto, né, mas no processo, dá a entender que haveria algum sofrimento. Né? Não dá para saber em que grau, mas o fato é que esse sofrimento aumentou grandemente por causa do pecado. E outra consequência aqui: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, aquilo que deveria ser algo prazeroso e natural em termos de submissão da mulher, torna-se algo também sofrível e através de um ato violento, impositor do homem para com a mulher. Porque essa palavra, não sei se alguém aí tem alguma outra versão, esse termo, seu desejo será para, seu desejo será contra o do seu marido. A ideia é que agora vocês vão ter conflito mesmo, conflito de interesses, né? Aquilo que deveria ser parceria, vocês vão ter que lutar muito, porque a tendência agora é que haja uma concorrência no casamento. E não é isso que nós vemos muitas vezes, infelizmente, em muitos lares, até que se dizem cristãos, uma concorrência, marido e mulher, né? Uma concorrência no lar ao invés de uma parceria, né? E isso é consequência do pecado, porque ele vem para corromper o desejo do ser humano, para corromper o propósito original de Deus para a família, para corromper aquilo que é de melhor em termos de parceria homem e mulher, né? E o mundo vai de mal a pior, né? Nós estamos vivendo hoje uma sociedade que não valoriza mais e tenta desconstruir todos os valores relacionados à família. Mas essa podridão começa ali no Éden. Isso começa a ser corrompido ali. E o próprio Deus diz que isso é
uma maldição consequência do pecado de Adão e de Eva. E aí vem a palavra de disciplina ao homem, né? Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. E com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A partir desse momento, aquela tarefa do homem que era prazerosa de cultivar a terra, agora será uma tarefa sofrível. Trabalhar sempre foi projeto de Deus para o homem. Antes do pecado, Deus colocou Adão e Eva para trabalhar, né? Para cultivar o jardim, dar nome para os animais, enfim, cuidar, dominar. Isso envolve trabalho, mas o trabalho era prazeroso. A partir do pecado, esse trabalho começa a ser com muito sofrimento. Com o suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. Não deveria ser assim, mas o pecado trouxe essa consequência aí para o homem. Tá? E interessante aqui que nos versículos 23 e 24, há um detalhe aqui que às vezes passa despercebido. Deus expulsa o homem e a mulher do jardim do Éden para cultivar o solo, né, do qual fora tirado. E ainda, além de expulsar, depois que expulsa, Deus coloca 2 capangas ali na entrada do jardim, né, 2 querubins com uma espada flamejante. Eu não sei, né, eu consigo apenas assim imaginar a cena, como é que seria isso, né? Eu estou falando como é que seria isso realmente, geograficamente falando, né? Quando Adão e Eva passassem de volta na entrada, se eles de fato veriam visivelmente esses anjos com espadas guardando a entrada daquele jardim, coisa de doido, assim, né? Um negócio meio estranho de imaginar, né? Como é que seria a cena, não só de Adão e Eva, mas depois das gerações seguintes, ou né, dos seus filhos e netos, enfim. E eles passavam naquele lugar e viam esses anjos ali acampados com espadas na mão e dizendo, mas por que que isso está acontecendo? Né? E teriam que receber uma resposta convincente. Olha, nós fomos expulsos daí porque nós pecamos. E agora Deus proibiu a gente de entrar aí. E ninguém pode entrar, porque tem aqueles 2 anjos ali guardando a entrada com espada na mão. Ninguém ousa sequer querer passar por ali. Agora, gente, a tendência é que nós olhemos isso como uma desgraça, né? Porque o caminho ao Jardim do Éden foi fechado. E, de fato, a raiz do problema é consequência do pecado. Eles só foram expulsos porque pecaram. Mas é bom nós entendermos aqui uma coisa. Ter sido expulso do Jardim do Éden foi bênção para eles. Por quê? Porque agora eles eram pecadores. E eles não poderiam mais comer da árvore da vida. Vocês lembram que havia 2 árvores que foram citadas no Jardim do Éden? Uma é a árvore da vida. A outra é a árvore que eles não poderiam comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra? Quem lembra do relato, senão pode voltar lá em Gênesis, nós não temos tempo para olhar texto por texto, mas depois você pode fazer um exercício de ler de novo os primeiros capítulos de Gênesis e você vai encontrar referência específica a 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, de todas as árvores vocês podem comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerem dela, certamente morrerão. Então, ser expulso do Jardim do Éden foi bênção para eles, uma espécie de proteção. Porque quando eles estavam sem pecado, eles comiam da árvore da vida, que dava a eles uma vida eterna na condição em que estavam, condição de seres perfeitos. Perfeitos nesse sentido de sem pecado, tá bom? E se eles agora, em pecado, comessem dessa árvore da vida, ela daria a eles uma condição de vida eterna, ou eternamente na condição de pecadores em que estavam agora. Então, para que isso não acontecesse, para que houvesse ainda uma chance de salvação por meio, né, de um sacrifício expiatório, substitutivo, que era, no caso ali, representado na figura do animal que foi sacrificado, e outros que viriam depois, porque aí, ano após ano, começou esse negócio de oferecer oferta pelo pecado. Para o quê? Para que Deus, né, na sua bondade, aceitasse aquela oferta de sangue no lugar da oferta que deveria ser do próprio ser humano. Como pecador, quem deveria morrer eram eles. Mas Deus, então, aceita um substituto, e Hebreus vai dizer que isso era uma sombra do sacrifício perfeito que haveria de vir,
que seria do Cordeiro de Deus, o próprio Cristo. Então, para que eles não comessem da árvore da vida e permanecessem eternamente na condição de pecadores, Deus misericordiosamente, bondosamente, os expulsa do jardim para que eles, então, não voltassem a provar da árvore da vida. E sabe aonde vai aparecer de novo essa árvore da vida? Quem lembra? Quem lembra? Uma referência a essa árvore de novo aparece quando? Apocalipse, né, pastor? Apocalipse, gente. Lá onde? No céu. Por que que ela aparece lá? Porque agora, no céu, com corpos glorificados, sem a presença do pecado, aí de fato poderemos voltar a desfrutar da vida eterna desta forma santa e plena. É bênção de Deus, né? E no dia em que nós estivermos no céu, com corpos glorificados, não haverá mais choro, nem lágrima, nem pecado. Aí nós estaremos de novo, né, desfrutando, podendo desfrutar livremente e alegremente do fruto da árvore da vida. Isso é mais do que simbólico, né? Pastor, Imagina, oi. me tira uma dúvida. A árvore da vida é a mesma coisa de o livro da vida? Não, na verdade, Apocalipse, ele é uma literatura, né? A literatura apocalíptica, ela é repleta de simbolismos, né? Então, alguns autores, inclusive, vão dizer que não há necessidade de que isso seja literal. No caso da árvore da vida, nós sabemos da literalidade dela porque ela aparece referida lá em Gênesis, obviamente no texto que nós estamos lendo. E Deus diz que ela vai voltar a existir lá nas ruas de ouro e tal, né? Ela vai estar lá no centro da cidade, né? O livro da vida é uma referência a esse aspecto da eleição de Deus, da onisciência de Deus, onde todos os nomes de todos aqueles, em todos os tempos que Deus escolheu para a salvação, estão escritos no livro do Cordeiro, onde ninguém pode apagar. Só que, pensa, né? Eu não acredito que exista literalmente um livro, não há necessidade disso, né? Um livro literal na mão de Deus, onde ele fica lá escrevendo o nome do Ezequiel. Alguns acreditam assim que quando Ezequiel peca, ele vai lá e apaga. Aí Ezequiel pede perdão, ele vai lá e escreve de novo. Depois ele peca, ele vai lá e passa branquinho. Não tem isso, né? Tá bom? Não, eu não acredito nessa literalidade do livro da vida. O que é importante entender é o princípio por trás dele. Deus, ele não está preso ao tempo. Deus é eterno. E por ser um ser eterno e onisciente, todo-poderoso e soberano, ele já definiu tudo isso. E quando a Bíblia fala do livro da vida, né, para mim é a ideia de que tudo já está traçado. Não é que essa ideia do fatalismo, mas isso aí é para falar do quê? Da dimensão de Deus. O fato de tudo estar traçado na cabeça de Deus, vamos dizer assim, não significa que nós não possamos, por exemplo, evangelizar, não devamos fazer as coisas que Deus pede, porque já está tudo determinado. Na dimensão de Deus, nada mudará. Mas o próprio Deus, quando ele fala agora para nós, na nossa linguagem, aqui na nossa dimensão, ele diz, por exemplo, a oração do justo move a mão, move o coração do Senhor. Não fala? Então, como é que eu posso, ao mesmo tempo, conciliar as duas coisas? Está tudo determinado, por que Deus pede que eu ore? Porque quando ele pede que eu ore, ele está me dando uma oportunidade de exercitar a minha fé e a minha confiança aqui na minha dimensão, onde as coisas acontecem no tempo e no espaço. Mas quando eu olho para a dimensão de Deus, isso não é necessário, porque Deus já tem o começo, o meio e o fim de todas as coisas. É meio doidão isso, né? Pensar ao mesmo tempo na nossa cabeça limitada e tentar entender os planos e a cabeça, ou seja, né, a pessoa de Deus, porque ele não está preso ao que nós estamos presos, essa limitação de tempo e espaço. Por isso que nessa hora muita gente faz confusão e quer fazer bater a nossa dimensão com a dele. É infinitamente diferente, é outra maneira de pensar. O apóstolo Paulo, quando fala, por exemplo, da salvação, ele fala que na nossa dimensão terrena, limitada e humana, quando uma pessoa morre, o que acontece para nós? O que nós enxergamos, quando uma pessoa morre? O corpo dela é enterrado, certo? E fica ali apodrecendo. Ok? Certo?
Mas o que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo fala que assim que você morre, você já está com o corpo glorificado no céu. Peraí, Paulo, mas como assim? Você está mentindo, cara. O corpo não está glorificado. Eu estou vendo ele lá na terra apodrecendo. Se eu cavocar lá onde morreu o crente semana passada, eu vou encontrar aquele corpo dele já todo meio, né, baleado ali, né, comido por bicho. Ele não está glorificado coisa nenhuma. Ele está ali na terra, ali apodrecendo, cheirando mal. Mas isso é na minha dimensão, camarada. O que Paulo está falando é na dimensão, a dimensão espiritual, a dimensão de Deus. Isso já aconteceu. Entendeu? No caso de Lázaro, no caso de Lázaro, ele já estava começando a o corpo ser decomposto, né? Já estava no 4º dia, né? Já estava no 3º dia, né? Jesus chegou lá e a coisa já estava começando a ficar feia mesmo, né? Mas o que acontece? Ali, Deus queria mostrar realmente esse poder dele, né? Deus tem poder sobre a matéria, né? E sobre a vida e a morte. Né? Segundo a pesquisa, diz que o corpo ele começa a sofrer decomposição depois de 3 dias. Isso, né? Isso. Cientificamente, essa é a ideia mesmo, né? É claro que isso é dentro da média, né, Ezequiel? É dentro daquilo que é um estudo feito com uma média. Alguns vão, infelizmente, não sei se essa é a palavra, mas alguns vão começar antes, tá? Mas dentro da média, né, a partir do 3º dia, tá? Mas o que eu quero trazer com isso? A nossa dimensão, gente, não é de Deus. Nossa cabeça, ela não pode tentar encaixar as coisas de Deus do jeito que nós encaixamos as nossas. Porque não combina. Nós estamos presos a tempo e espaço. Deus não está. Tá bom? Então aqui, vocês entenderam essa ideia de que foi bênção ser expulso do jardim? Foi bênção. Para não ficar comendo da árvore da vida numa condição eterna de pecadores. Alguém leia para nós esse texto aí, Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Ok, Toninho, obrigado. Então, o que o autor aqui, que é o apóstolo Paulo, né? O que ele quer dizer com isso? O apóstolo Paulo está falando sobre essa questão da representatividade, tá? A raça humana, ela está representada em Adão. Adão é o representante legítimo humano, né, da raça. É o primeiro ser humano criado. Então, ele é um representante legal, legítimo da raça humana, e ele nos representou mal, né? Porque pecou. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, né, por causa dele entra o pecado no mundo e por causa do pecado a morte. Então, assim como a morte veio a um só homem, logo todos os homens estão mortos nesse sentido. Herdaram, por serem representados em Adão, herdam o fracasso de Adão, que é o quê? O pecado, a morte, em consequência do pecado. Por isso que você não é pecador no momento em que você comete o primeiro ato pecaminoso, como alguns vão dizer. Alguns vão dizer que a criança é inocente. Não é verdade? Alguns vão dizer isso, a criança é inocente, né? Algumas filosofias ou psicologias defendem essa tese de que a criança é uma tábula rasa, que ela está pronta para receber o que vier, né? E essa psicologia não é bíblica, não combina com a teologia. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o ser humano já nasce pecador. Você não é pecador porque você comete um ato pecaminoso. Você é pecador porque você já nasce com a raiz, né, com a semente do pecado, herdada em Adão, por conta dessa representatividade. O texto é bem claro. Assim, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então a resposta é, mas como que ele sabe que todos pecaram? Não é que ele sabe porque ele presenciou cada ser humano pecando. Não. É por representatividade. Tá bom? E Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eva, quando ela negligencia e come do fruto e ouve a serpente, ela já não estava pecando antes de comer do fruto? Sim. Antes de comer? Porque ela se deixa levar pela voz da serpente. Não é
Um ato. Eu acredito que não, Aline, porque quando nós olhamos para a teologia da tentação na Bíblia, a doutrina da tentação, a Bíblia diz que ser tentado não é pecado. Pecado é você conceber a tentação. Então, a Bíblia fala que Deus, ele é fiel e não nos permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Mas ele, juntamente com a tentação, vai nos dar o escape. O que Eva fez foi ceder à tentação. E ao ceder à tentação, que é consumada no ato de tomar o fruto e comê-lo, então, Tiago usa o termo, o pecado ele é consumado e vem à luz. Tiago usa exatamente, vai ter uma aula só sobre tentação, eu não lembro se é o Toninho ou o João que dá essa aula, mas eu já vou aqui dar um spoiler, né? Tiago usa exatamente o termo no grego ali, que se refere a uma gravidez. O pecado é como uma gravidez, o pecado, né, da tentação. Quando você é deparado com a tentação, se você se deixa levar pelo desejo, a ideia é que você vai engravidando desse pecado, né, até dar à luz, que você consuma ele. Aí vem a luz, que é o ato do pecado. Mas é óbvio, Aline, que o pecado ele começa na intenção mesmo. Jesus falou assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Por quê? Já no seu coração, ele deu à luz. O ato, né, ele é apenas o fruto daquilo que a raiz que já foi plantada no coração dele. É uma amostra externa daquele fruto que já foi enraizado no coração, concebido lá no coração. Agora, é claro, né? Ele vai ter consequências diferenciadas. Um camarada que deseja uma mulher e um camarada que adultera na prática com uma mulher, os dois são pecadores. Mas a diferença é que as consequências para quem olhou, desejou, mas disse não, eu não posso, e aquele que olhou, desejou, maquinou e consumou, elas são completamente diferentes. Tem que ser. É uma questão de justiça. O camarada que rouba um clips na empresa, pega lá do patrão sem pedir um clips, ele é ladrão. Não é? Esse é o nome que se dá para quem rouba um clips. Ladrão. O camarada que rouba um banco, rouba milhões de reais num banco, ele também é chamado de quê? De ladrão. Ah, mas é justo chamar um cara que rouba um clips, um cara que rouba um banco de ladrão? É. O que não é justo é dar ao cara que rouba o clips e ao cara que roubou o banco a mesma punição. As consequências, elas devem ser diferentes. Entende? Porque o peso disso é diferenciado. Né? Provavelmente, o camarada que roubou o clips ali, basta ele uma repreenda do patrão. Olha, meu amigo, quando você for pegar um clipe, me peça. Não sai pegando e leva para casa sem pedir. Agora, o cara que roubou o banco, não dá para chegar para ele, ô moço, por vez se for roubar o banco, avisa. Né? A gente, não é assim. É cadeia. Né? Então, essa é a ideia. Né? A Eva, no momento em que está sendo tentada, ela está sendo também, ao mesmo tempo, e isso também vai vir na aula de tentação, provada por Deus. Deus está dando porque Deus, quando criou, ele não criou um robô. Ele deu a eles a oportunidade e a capacidade de dizer não, de dizer o seguinte, eu escolho Deus, né? Já viu essa música? Eu escolho Deus. Eu não vou entrar nessa, porque se você, pensa comigo, se o ser humano fosse criado, como foi criado, perfeito, e não houvesse a possibilidade de pecar, que perfeição é essa que não pode ser testada? Quando alguém fala para você, esse aparelho é perfeito, como que você sabe que ele é perfeito, se ele não é posto à prova? Então, até no conceito de perfeito, está embutido a possibilidade do erro. Sim. Então, Eva tinha capacidade, por ser criada perfeita, de dizer, eu não vou comer porque Deus disse que não é para comer e eu amo a Deus e quero obedecê-lo. Ela estaria sendo provada e aprovada. Esse é o processo. A palavra é a mesma para aprovação e tentação na Bíblia. Só que a diferença é que quem cai na tentação cede o seu desejo. Quem resiste a ela é provado e aprovado. Por quê? Porque deixou o Espírito Santo tomar conta e pôde ter capacidade de dizer, não, eu não vou entrar nessa. Né? Então, é o que aconteceu. Ela não pecou ao ser tentada, ela pecou ao comer. E a ordem de Deus está condicionada ao ato de comer o fruto. No dia em que comerem,
certamente morrerão. Senão Deus teria dito, no dia em que desejarem, certamente morrerão. Entendi. Deus nos criou seres desejosos, né? E nós temos que trabalhar isso no nosso coração. É o domínio próprio, né? Canalizar isso, exatamente. Canalizar esse desejo para aquilo que agrada a Deus. Eu nasci como homem, é natural que o homem deseje uma mulher, é natural que nós desejemos outros objetos ou, né, um alimento, mas às vezes tem a coisa que eu não posso desejar e consumar, porque aquilo vai fazer mal, ou aquilo vai, né, trazer um estrago para outras pessoas. Né? Se eu fosse atender a todos os meus desejos, onde eu estaria hoje? Então, é natural que Deus me dê por meio do Espírito Santo e também por meio da imagem e semelhança dele, né? Inteligência, como você falou, domínio próprio, que eu tenha a condição de dizer não, né? Dizer não, mesmo que eu deseje, não, mesmo que o meu desejo seja contra, né? Então, vamos continuar aqui. Outro texto, alguém pode ler para nós esse texto e essa pergunta? Pode ir lá. Eu posso. Por favor. De muitas maneiras o homem tem procurado sua salvação, tanto através de boas obras quanto através das religiões. Muitos continuam procurando. Onde está a salvação do homem? De que maneira o homem pode ter a vida eterna? Pode o homem ter certeza de sua salvação? Obrigado, Rebeca. Essa é uma pergunta que parece fácil de responder, né? Porque há uma ânsia aí do ser humano, desde sempre, né? Por procurar resolver essa questão de salvação, né? De muitas maneiras. E os homens buscam diversas religiões, elas têm esse mesmo propósito, né? Dar ao homem uma resposta quanto à sua salvação, como alcançar a salvação, né? E essa é a grande pergunta da humanidade. Pode um ser humano ter certeza? E aí eu grifei, aumentei a letra, mudei a cor, porque a ênfase é essa mesma, na palavra certeza. O que é certeza, né? Ou seja, convicção plena, sem nenhuma dúvida. Pode o ser humano ter certeza da sua salvação? Essa é uma pergunta-chave para cada um de nós hoje à noite aqui, né? Porque é muito comum, talvez você seja essa pessoa hoje aqui, que responderia assim, pastor, sinceramente, eu não acho que uma pessoa pode chegar a esse ponto de dizer assim, eu tenho certeza da minha salvação. Não resta nenhum pingo de dúvida, pastor. Eu acho que nenhum ser humano poderia dizer isso, porque não seria honesto. Como é que pode uma pessoa ter certeza? Certeza mesmo. Como é que pode? E a pergunta é essa, mas pode ou não pode? Né? E eu gostaria de olhar para a Bíblia, e não o pastor Paulo responder, mas procurar extrair das Escrituras qual a resposta para isso. Alguém leia para nós aí. Posso ler? Pode. Um dos motivos pelos quais a Bíblia foi escrita é atestar que aqueles que confiam em Jesus Cristo como Salvador possuem a vida eterna e podem ter certeza da sua salvação. Pode ler os versículos para nós, por favor. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ok, obrigado. Então nós temos aí dois textos. João está dizendo na sua primeira carta que ele escreveu não só aquela carta, né, mas ele está se referindo à palavra de Deus, com o propósito de que eles tenham certeza de que têm a vida eterna. Estas coisas eu escrevi, né, para que saibais que tens a vida eterna, vós outros que creem, né, no nome do Filho de Deus. E Paulo, se referindo a Timóteo, diz para ele assim, você sabe, né, desde criança você conhece as Sagradas Letras, referindo-se à Bíblia,
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, gente, eu quero que vocês saibam o seguinte: a Bíblia foi escrita para nos dar certeza da salvação. Por meio da Bíblia, eu posso ter certeza. E eu costumo contar uma ilustração, né, uma história que, para mim, ilustra bem essa questão de como que eu posso ter certeza da minha salvação. Quem aqui tem casa própria? Eu não estou vendo todo mundo, mas aí só abre o áudio aí que eu quero conversar contigo aí. Quem tem casa própria aqui da turma? Ezequiel tem. Tem mais alguém que tem casa própria aí? João, estou vendo a mão. Mais alguém tem casa própria aí? Quem mais? Hã? Eu tenho. Bruno, você então. Bruno, ó, vamos lá. Tá falando que tem casa própria. Vamos imaginar que um belo dia... Tô pagando ainda, né, mas... Não. Tá, vamos imaginar. Mas assim, claro, eu tô brincando aqui com o seu exemplo, mas serve, todo mundo aqui sabe do que eu vou falar. Chega alguém na tua porta um belo dia, batendo lá, bate a campainha lá, e você atende, e aí fala, senhor Bruno, sim, olha, é o seguinte, eu tô aqui para dizer meu nome é fulano de tal, tal, e eu queria dizer para o senhor que eu te dou 15 dias para o senhor desocupar esse imóvel. Porque esse imóvel é meu. Já imaginou essa cena, Bruno? Já imaginei. O que você faria? Ah, se não for o banco, não confio, não. Mas imagine você que você já tem a casa quitada, sim, sim. E alguém chegou para você um belo dia, do nada, e falou, olha, você tem 15 dias para desocupar o imóvel porque essa casa é minha. Obviamente, você ia, na hora, tomar um susto, mas sim, você ia se recompor, tomar uma água, e falar, meu querido, pera um pouquinho aí. Como assim a casa é sua? Não, a casa é minha, cara. Tá, mas vamos fazer o seguinte. O que você ia pedir pro cara te mostrar? A escritura, a matrícula da casa, Isso. Provas, qualquer prova que ele tivesse que a casa fosse dele. Se tivesse ali uma autoridade, né, legal também, falou, o cara me procurou aqui, tá dizendo que a casa é dele, mano. Como é que você prova que a casa é sua? O que você ia fazer? Espera um pouquinho só, que eu vou ali pegar o quê? Eu vou ali pegar a escritura. O que consta nessa escritura, geralmente? Nessa escritura, consta que existe um proprietário, quem é o proprietário, desde quando ele é proprietário, do que ele é proprietário, qual o valor, né, dessa aquisição, e mais do que isso, mais importante de tudo, que este documento esteja assinado por uma autoridade competente, né, para legitimar todas aquelas informações diante do juiz ou de qualquer pessoa que reivindique o contrário. Não é verdade isso? Exatamente. Isso encerraria a discussão. Então, o que eu quero dizer com isso, Bruno e os demais? A casa não é sua porque você sente que ela é sua. A casa não é sua porque você diz que ela é sua. Tá entendendo? A casa não é sua porque você, sei lá, ou por qualquer outro ato seu. A casa é sua por causa da escritura. Não precisa brigar, não precisa chorar, espernear, só precisa apresentar a escritura. Então, gente, o que eu quero dizer com isso quando eu falo da salvação? Eu não sou salvo porque eu sinto que eu sou salvo. Eu não sou salvo porque eu digo que eu sou salvo. Eu não sou salvo por qualquer ato meu no grito ou na obra que eu possa fazer. A certeza da minha salvação não está nos meus sentimentos. Não está nos meus argumentos pessoais ou humanos. A certeza da minha salvação, ela é baseada na Escritura. Porque existe um juiz. E ele disse, ele que colocou essa condição do que era necessário para ser salvo. E nessa Escritura está escrito que o necessário para isso era crer em Jesus. E que se eu cresce em Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu poderia ter certeza da vida eterna, sem carência.
Aquele que crê tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A Escritura, assinada com o sangue desse juiz, me garante que eu posso ter a certeza. Vai ter dia que eu vou acordar mal, achando que a casa não é minha. Ou vai ter dia que eu vou acordar super feliz, achando que eu mereço a casa. Mas não está nem de um lado nem do outro alicerçado nos meus sentimentos. A garantia da minha casa, da posse dela, está documentada, assinada, lacrada, né? Carimbada por uma autoridade que ninguém revoga. E essa autoridade é o próprio Deus. Ele falou, se você fizer isso, se for desse jeito, conforme a Escritura, pode ter certeza. Então, quem me dá certeza da salvação é a Escritura, é a palavra de Deus. Você não precisa titubear. A certeza não está condicionada aos seus sentimentos, nem a nada do que você possa ter feito ou continuar fazendo, porque não é por obras. Ainda bem. A Escritura garante a sua salvação pela obra de Cristo, não a sua. Ela garante a sua salvação pela palavra de Deus, não a sua. Ela garante a sua salvação por aquilo que o Deus imutável afirmou, não os seus sentimentos inconstantes. Isso é maravilhoso, porque me dá descanso, me dá paz e me faz poder afirmar conscientemente que eu posso sim ter certeza da minha salvação. Vocês entendem esse ponto, gente? Porque se a gente colocar e condicionar os nossos sentimentos ou atos, vai ter dia que eu estou salvo, vai ter dia que eu não estou. Não é assim? E não pode ser assim. Que Deus é esse? Que salvação é essa? Que insegurança é essa? Que plano é esse que não me dá garantia? Né? Salvação paraguaia. Desculpa aí se tem algum parente aí, tá? Que garantia foi essa? Né? Não pode. A garantia é do Eterno. E a palavra dele não muda. É perfeita. E aqui, nós já estamos caminhando aí para os finalmente, pelo menos hoje, né? Nós vamos terminar esse ponto dessa aula de salvação semana que vem. Mas eu vou dar um tempo. Vocês não precisam responder audivelmente. Mas eu quero que cada um faça este exercício agora. Vocês estão vendo as perguntas na tela aí. Se alguém não estiver vendo, eu vou pedir que alguém leia para nós. São 3 perguntas. Para mim, elas são chaves sobre salvação. A primeira e a última é pergunta de sim ou não. Não adianta correr. É sim ou não. Você vai responder, se você quiser escrever num papel à parte aí, mas não precisa nem mostrar nada, é só para você. Ou se quiser também deixar aí a resposta apenas no seu coração, na sua mente, é sim ou não. A segunda você vai desenvolver um pouco mais. Mas a primeira pergunta, quem pode ler para nós aí as 3 perguntas? Vamos lá. Se você morresse hoje, teria certeza que iria para o céu? Se Deus lhe perguntasse, por que você acha que eu devo deixar você entrar no céu? O que você responderia? As respostas que você deu lhe dão segurança de que você possui a vida eterna e de que Deus o receberá no céu? Vocês percebem que são perguntas diretas e a última está condicionando as 2 primeiras, né? E aí? Se você morresse hoje, ninguém quer que isso aconteça, não é? Não é verdade? Mas quem é que garante? Quem pode dizer assim, pastor, eu garanto que hoje eu não morro? Ó, quem pode, hein? Será que pode alguém aqui dizer isso? Eu não posso, não é? João Silveira, muito menos, está bem acabadinho já. Então, também não pode. Mas, gente, independente do seu estado de saúde, da sua condição financeira, do seu condomínio ser um condomínio seguro, quem é que garante 1 minuto de vida? Que seja. Então, a pergunta é, vamos imaginar que chegou a hora. E vamos imaginar o cenário. Você morreu. A primeira pergunta diz assim, você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? Quando eu falo para o céu, eu estou falando de certeza de salvação, tá?
Porque tem uma frase que fala assim: todos os caminhos levam a Deus. Quantos acreditam nessa afirmação? Né? Sabe de uma coisa? Eu acredito nela. Ezequiel vai falar que não, né, Ezequiel? Agora já te cortei, pode falar, vai. Eu acho que o único caminho é Jesus, né? Uhum. Para mim é uma pegadinha, Ezequiel. Eu estou brincando aqui, mas o que eu quero dizer? Todos os caminhos levam a Deus, sim. É. Só que Jesus é o caminho que faz com que a pessoa acesse o céu e permaneça eternamente com Deus. Mas aqueles que não tiverem Jesus, a Bíblia fala, eles vão comparecer diante do juiz também. É. Não vão? Só que eles vão ouvir o quê? Não te conheço, afaste-se de mim, para condenação eterna. Então, assim, todo mundo vai desaguar lá. Só que alguns vão receber um servo bom e fiel, entra no reino, no gozo do teu Senhor. Os outros vão dizer assim, nunca conheci vocês, afastem-se de mim para o fogo eterno. Então, eles vão levar para Deus, de um jeito ou de outro. Só que só um é acesso para permanecer com ele. O restante, inferno. Qualquer outro caminho que não seja Jesus. Então eu estou brincando aqui com a pegadinha da pergunta, né? Todos os caminhos levam a Deus? Leva, claro que leva. Fica tranquilo. Chegar lá, você vai chegar. A pergunta é, você vai entrar? Entendeu? É a velha história. Você pode levar um cavalo até o riacho, mas você não consegue fazê-lo beber da água, né? Olha aí, ó, sapiência, a sapiência do matuto. É isso mesmo, não é? É essa a ideia mesmo. Tem alguma dessas lá no exército, João? Alguma frase parecida com essa, não? Lá no exército não tinha? Não lembro, não. Ficava dormindo na hora da palestra do general lá, não, né? Então, assim, gente, a primeira pergunta é sim ou não? Não tem. Pastor, mas quem é que pode responder sim nessa aqui? Não é tão. Não enrola. É sim ou não? Eu acho que não. Acho que já não é sim ou não. Talvez. Pastor, se fosse ontem. Não. A pergunta é sim ou não? Se você morresse hoje, teria certeza? Gente, eu estou brincando aqui, mas essa é a pergunta mais importante da sua vida. Já parou para pensar nisso? Parou para pensar nisso? É a pergunta mais importante que seu filho tem que responder. Que seu cônjuge tem que responder. Que qualquer pessoa tem que responder. Porque ela define a eternidade. Nesse sentido, né? Da pós-morte aí, né? A gente fala de eternidade futura, né? Até estranho falar esse termo, mas já caiu no usual, né? Mas ela define onde vai ser depois, daqui para frente. Com Deus ou sem Deus, não tem outro jeito. E aí vem uma pergunta que a gente tem que desenvolver mais. Imagine a cena. Nós não sabemos se vai ser exatamente assim, mas vamos imaginar que você chegou lá no céu, ou na porta, né? Como diz alguns, né? Na porta do céu. Vamos falar, mas não é o Pedro que vai estar lá na porta do céu? Não sei. Não precisa ser assim. Mas você chegou lá e Deus vai perguntar para você assim, bem na entrada ali. Ô, fulano, né? Deixa eu pegar alguns nomes que eu tenho aqui. Ele vai chegar lá e falar, ô, Samara, ô, Daisy, Reginaldo, por que que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? Olha que pergunta boa. Por que que eu devo, por que que eu deveria deixar você entrar aqui no meu céu? O que você responderia para ele? Pensa nisso. Não precisa responder agora. Mas já vai pensando nisso. Nós vamos começar a olhar alguns textos na semana que vem que vão responder mais claramente essas perguntas. Textos bíblicos, tá bom? Porque eu não quero uma resposta do que você acha. O que eu acho não importa. Tá bom? O que importa é o que a Bíblia diz. E o meu achômetro tem que estar batendo com a verdade bíblica. E aí, se ele estiver batendo, ele vai deixar de ser achômetro, né? Ele vai virar um convicçômetro. Porque não tem achismo nessa hora, gente. Desculpa. Não é uma questão de religião. O batista pensa assim, mas o assembleano, o presbiteriano, o católico, eu não sei quem, pensa de outro jeito. Gente,
Deus não vai fazer essa pergunta, mas peraí, você é batista? Ah, você é batista, né? Então me responde aí, o que que os batistas creem? Ah, ótimo, entra aí. Ah, você é presbiteriano? Responde aí, o que que o presbiteriano crê? Muito bem. Ah, não, você é adventista do sétimo dia. Que bom. Como é que você acha que entra aqui conforme a sua religião? Ah, parabéns, resposta correta. Não, Deus não vai querer saber da sua placa, não. Ele vai querer saber da única condição que ele coloca na Bíblia. Se você ou qualquer outro atendem essa condição. Ah, não, mas eu era da igreja do pastor Paulo. Deus fala, quem é pastor Paulo? Né? Eu tô brincando, gente, Paulo, mas... Oi. e é tão importante ser confrontado dessa maneira, porque tem muitas pessoas com pensamentos mais diversos possível com relação a isso. Então, tá aquela pessoa que ela tem convicção por tradição hereditária lá, por tradição lá de familiares lá. Eu sei que eu fui pelo fato de ser batizado, só pelo fato de ser batizado já sou salvo. Então, se a gente não chegar ao ponto de ser realmente confrontado com a verdade bíblica, a gente vai continuar tendo essas convicções erradas e pode ser até nocivas, vai ser nociva para a vida da pessoa futura, né? Então, é muito importante essa confrontação bíblica, né? Não, que nem você salientou bastante, esses achômetros aí, né? Exato. De novo, né? Escritura. Gente, eu não tenho problema algum que alguém chegue para mim, como um professor meu dizia no seminário, né? Que você dê uma resposta diferente da minha. Mas você vai ter que argumentar biblicamente em cima dela. E não vai ser para mim. Vai ser diante do Criador. E alguém já dizia, né, muito sabiamente, que a respeito de uma única verdade, não pode haver duas pessoas discordando e as duas estarem certas. Ou as duas estão erradas, ou só uma estará certa. Isso é lógico. Vamos imaginar aqui um exemplo. Quanto é 1 mais 1? Ainda é 2, né? Certo? Então, a respeito de uma única verdade, vamos imaginar que agora tenho duas pessoas discordando disso. Uma fala é 2, a outra fala é 3. Nesse caso, só uma está certa. Aí, um outro caso, alguém fala assim, não, é 3. O outro fala, não, é 1. Nesse caso, elas estão discordando. E as duas estão erradas. O que não pode é, a respeito dessa única verdade que 1 mais 1 é 2, haverem duas pessoas discordando e as duas estarem certas. Que a verdade é uma. E aí nós temos que descobri-la na Bíblia. A verdade da salvação é uma só. Não existe a verdade do batista, a verdade do católico, a verdade do espírita e a verdade do ateu. Existe uma verdade e nós temos que nos apegar a ela, que é a verdade da Escritura. Então, gente, é a partir das Escrituras que nós vamos responder essas perguntas aí. E para terminar, teve a terceira pergunta, que junta as duas outras e faz você pensar sobre o seguinte: as respostas que você deu, né, às perguntas anteriores, né, lhe dão segurança de que você possui a vida eterna e de que Deus o receberá no céu? É sim ou não? Eu não consegui ter segurança, não. Ainda estou em dúvida. Então é não. Ah, mais ou menos. Então é não. Não. É sim. Beleza. E esse é o nosso objetivo. Essa é a segunda aula. E na semana que vem, nós vamos explorar um pouquinho mais esses textos que nos mostram e nos dão segurança de que nós podemos ter certeza da salvação e mais, não perdê-la. Não perdê-la. Tá bom? Por isso, tá aparecendo aquele negócio de comercial agora, né, de vendedor, né? Eu preciso de vocês semana que vem aqui, tá? Para a gente responder essas perguntas pela Bíblia. E aí você vai dar a sua resposta hoje e semana que vem você vai confrontar a sua resposta com os textos bíblicos. Não é vergonha nenhuma você mudar a sua resposta, desde que você entenda que a Bíblia te pediu para mudar. Porque eu já mudei a minha no passado. Eu achava que eu merecia, por causa das coisas boas que eu fazia.
eu dei uma resposta errada para a segunda pergunta. Estava dizendo, Deus, o Senhor deve deixar eu entrar no teu céu, porque, o céu sem mim não vai funcionar. Eu sou o cara, né? Pensa aí, Deus, né? Não, quem sou eu? Não, o Senhor vai me deixar entrar porque eu fiz isso, fiz aquilo, ou nunca fiz aquilo outro, jamais fiz aquilo outro, então eu mereço entrar no céu. É isso. Tem muita gente que pensa assim. E num primeiro momento, antes de chegar nessa soberba, que é o outro extremo, eu estava pensando assim, como é que eu posso ter certeza que eu vou para o céu? Só quem sabe é Deus. Essa é muito comum, essa resposta, né? Só quem sabe é Deus. Peraí, então para que ele deixou a Bíblia para mim? Só quem sabe é Deus. Para que Bíblia? Para que Escritura? É que nem eu falasse pro Bruno, Bruno, não tem como saber que a casa é sua, só quem sabe é Deus. Ou só quem sabe lá é o cartório. Não, cara, você tem um documento, tá na mão. Você tem que ter certeza ou não. Então, semana que vem a gente vai responder isso através da Bíblia. Espero que você, né, compareça, tire suas dúvidas. Eu sei que dá para assistir depois gravado, mas eu gostaria que essa fosse uma opção. Assim, se você não pode mesmo estar, ou se você quer depois reforçar o que você ouviu assistindo pela segunda vez. Na verdade, né, assistindo gravado depois de ter participado ao vivo, tá bom? É porque é muito gostoso ter vocês aqui, vocês acrescentam muito a essa aula, com as perguntas, com as colocações de vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte, se você puder aí abrir sua câmera, a gente vai fazer uma oração, agradecer a Deus. Alguém tem alguma questão sobre o que foi falado hoje aqui, até esse ponto? Obrigado pela paciência de vocês aí, tá bom? Mas, se você tem algum amigo, algum conhecido, enfim, um parente, algum vizinho, até inimigo, né? Que você gostaria que fosse salvo, né? Que entendesse sobre salvação, chama ele para participar, ela, na semana que vem. Manda o link lá, pede para assistir as primeiras aulas. Essa aqui vai estar gravada, acredito que até quarta-feira, né, Toninho? Talvez no mais tardar quinta, até já quarta. tá disponível para a gente assistir. Mas assim, chama, convida, não tem problema não. Ah, mas já começou, já é a terceira. Não tem problema. Agora, com essa facilidade de assistir as anteriores gravado, só pode chegar assistindo, ela entra no trilho com a gente. Tá ok? Mas eu não Pode quero... chamar corintiano, pastor? Principalmente... Não, corintiano, na verdade, está quase salvo já. Né? Então, é só um... Mas olha só, eu quero que você não saia com dúvida sobre salvação. É horrível isso, gente. Você pode conhecer a Bíblia inteira, de ponta a ponta, mas se não tiver certeza da salvação, de nada valerá. Tá bom? Então, eu sei que às vezes aqui no grupo é meio constrangedor admitir isso, né? Ou perguntar até sobre isso. Eu não quero expor ninguém, mas, por favor, me contata no meu pessoal, no meu particular. Manda um recado. Pastor, eu estou incomodado com essa pergunta. Até agora não consigo pensar sobre como que eu posso ter certeza. A gente vai trocar essa ideia. Eu estou disponível. Eu, Toninho, João, enfim. Né? Qualquer hora que for, gente. Por favor, pastor, eu não consigo responder essa pergunta com sim. Como é que eu faço? Não aguento esperar até domingo que vem. Ótimo. Vamos conversar. Bom, porque é a pergunta mais importante da tua vida. Não deixa passar isso aí com dúvida, não. Tá bom? Toninho, você ia falar alguma coisa? Seu áudio estava fechado? Não, pastor. Não. Tudo Tá, bem. tá ok. Então aproveita, Toninho, já encerra orando por nós, depois a gente tira uma foto. Tudo bem. Por Vamos favor. orar então. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado pela matéria de hoje, pela aula sobre salvação, sobre a aula sobre salvação. O Senhor tem nos ensinado, Pai, cada dia, Pai. Obrigado pela disposição do pastor Paulo de nos ensinar, nos dar a direção sobre acerca da Bíblia, Pai amado. Obrigado. Obrigado por cada um que está conosco hoje. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço em nome do teu filho amado. Amém.